Bem-vindos a uma jornada épica pela vida de uma das figuras mais emblemáticas e enigmáticas da história antiga, o rei Salomão, governante de Israel, sábio entre os sábios, construtor do magnífico Templo de Jerusalém e autor de obras que atravessaram séculos. Mas quem foi de fato Salomão? E por que sua história continua a fascinar, inspirar e instruir gerações tantos milênios após seu reinado? Filho de Davi, o lendário rei guerreiro, e Batseba, Salomão ascendeu ao trono em uma época de grande prosperidade e paz. Seu reinado é frequentemente citado como a Era de Ouro de Israel, um período marcado por avanços sem precedentes em cultura, comércio e diplomacia. Mas além das riquezas e do esplendor, Salomão é lembrado por sua sabedoria divinamente concedida, uma sabedoria que lhe permitiu governar com justiça, tomar decisões que desafiavam a compreensão comum e compor literatura que ainda hoje é reverenciada. Nos próximos minutos, vamos desvendar a vida deste fascinante monarca. Desde os desafios de sua ascensão ao trono, passando por seu mais famoso ato de sabedoria, o julgamento que revelou a verdadeira mãe de uma criança, até a construção de um templo que se tornaria o coração espiritual de uma nação. Exploraremos suas realizações diplomáticas e comerciais, suas contribuições literárias e, claro, os erros que eventualmente levaram ao declínio de seu reino. Se você está pronto para explorar os mistérios e as maravilhas da era do rei Salomão, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê aquele like se gostar do que ver e ouvir. E compartilhe suas próprias reflexões e perguntas nos comentários abaixo. De início, adentramos em um dos momentos mais emblemáticos e reveladores de sua sabedoria divina, o julgamento de Salomão. Este episódio não apenas demonstra sua capacidade ímpar de discernimento, mas também estabelece o tom de seu reinado, marcando-o como um líder dotado de uma compreensão profunda da natureza humana. A história começa com duas mulheres que se apresentam diante do rei, cada uma reivindicando ser a mãe legítima de um bebê. Sem evidências para provar a maternidade, Salomão é confrontado com um dilema que parece insolúvel. No entanto, é na complexidade deste desafio que a verdadeira sabedoria do rei brilha. Com serenidade, Salomão propõe uma solução chocante: dividir a criança ao meio, entregando uma metade a cada mulher. Este julgamento, embora pareça cruel à primeira vista, é na verdade uma estratégia astuta, pois Salomão nunca pretendeu levar a cabo tal ato. Ele sabia que a reação das mulheres revelaria a verdadeira mãe, aquela cujo amor pela criança a levaria a renunciar a seu próprio direito para salvar a vida do filho. E assim acontece. A verdadeira mãe implora ao rei para entregar o bebê a outra mulher, revelando sua compaixão e amor genuíno. Salomão, então, declara sua decisão, entregando a criança à sua verdadeira mãe, demonstrando não só sua sabedoria, mas também sua capacidade de ver além das aparências e alcançar a verdade mais profunda. Este julgamento não apenas resolve uma disputa, mas também serve como uma lição poderosa sobre a justiça, a compreensão humana e a misericórdia. Ele solidifica a reputação de Salomão como um rei justo e sábio, cujas decisões são guiadas por uma compreensão profunda da complexidade das emoções humanas e da moralidade. À medida que avançamos na nossa narrativa sobre o rei Salomão, mergulhamos profundamente na monumental tarefa que definiu seu reinado: a construção do Templo de Jerusalém. Este não foi apenas um feito de engenharia e arquitetura, mas um ato de fé, um símbolo da aliança entre o povo de Israel e sua divindade, e um testemunho do fervor espiritual e da visão de Salomão. A determinação de Salomão
em construir um templo digno da presença de Deus em Israel era uma missão herdada de seu pai, Davi, que sonhava em criar um lar permanente para a Arca da Aliança. No entanto, foi Salomão quem tornou esse sonho uma realidade, empregando seus vastos recursos, sua diplomacia e sua sabedoria para reunir materiais e artesãos de todas as partes do mundo conhecido. O templo, com suas fundações firmes no Monte Moriá, não era apenas uma maravilha arquitetônica. Era uma obra-prima de beleza celestial, adornada com ouro puro, cedro do Líbano e pedras preciosas. Cada detalhe, desde o Santo dos Santos até os querubins que guardavam a arca, foi concebido para refletir a magnificência divina e a humildade humana diante do sagrado. A dedicação do templo foi um momento de celebração sem precedentes em Israel, uma festa que uniu a nação em adoração e gratidão. Mas, além da festividade, o Templo de Salomão simboliza a busca humana por conexão com o divino, um lembrete eterno de que a verdadeira grandeza reside na capacidade de transcender o material e tocar o espiritual. Sob o manto da sabedoria e visão de Salomão, Israel floresce em um centro de comércio, cultura e diplomacia. Este é o momento em que Salomão, mais do que um rei, se torna um mestre da estratégia internacional, tecendo uma rede de alianças que fortalecem e expandem as fronteiras de seu reino. A riqueza de Israel atinge níveis nunca antes vistos. Caravanas de camelos atravessam o deserto, navios partem de Ezion-Geber carregando tesouros para terras distantes, e as minas de Ofir brilham com o ouro trazido para Jerusalém. É um período em que a prata se torna tão comum quanto as pedras, e as especiarias, os cavalos e os leopardos fluem para Israel como água, simbolizando a prosperidade que Salomão traz para seu povo. Mas a sabedoria de Salomão não se manifesta apenas na acumulação de riquezas. Ele estabelece alianças estratégicas através do casamento com princesas estrangeiras, cada uma trazendo consigo a promessa de paz e parceria. Esses laços não só garantem a estabilidade política, mas também enriquecem o tecido cultural de Israel, introduzindo novas ideias, tradições e tecnologias. No entanto, o apogeu do poder e influência de Salomão não se limita a feitos terrenos. Ele se envolve em diálogos com líderes e sábios de terras distantes, incluindo a famosa visita da rainha de Sabá. Essa troca de sabedoria e respeito mútuo entre Salomão e a rainha simboliza a estatura internacional de Israel e a reverência mundial pela sabedoria do rei. Mas enquanto a prosperidade floresce, sementes de descontentamento também começam a brotar. As alianças políticas de Salomão, embora fortaleçam o reino externamente, introduzem influências estrangeiras que começam a desafiar a coesão cultural e espiritual de Israel. As muitas esposas estrangeiras do rei, com seus deuses e práticas, pavimentam um caminho que levará a divisões profundas. Nessa exploração da vida do rei Salomão, voltamos nossa atenção para uma das facetas mais intrigantes e influentes de seu legado: suas contribuições literárias e a sabedoria que elas encapsulam. Este é o momento de mergulhar nas obras atribuídas a Salomão, textos que se tornaram pilares do pensamento e da espiritualidade judaico-cristãs: Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Em Provérbios, encontramos uma coleção de máximas e ditados que orientam sobre a prudência, a justiça e o temor a Deus. Cada provérbio reflete a observação aguda de Salomão sobre a vida, oferecendo orientação para uma vida reta e sábia. É uma obra que celebra o conhecimento e a compreensão como as maiores riquezas que alguém pode possuir, transcendendo ouro e prata. Já em Eclesiastes,
somos confrontados com reflexões mais profundas e por vezes melancólicas sobre o significado da existência humana. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, proclama o autor, questionando a perenidade das conquistas humanas e a incessante busca por satisfação. Através de suas palavras, Salomão explora a efemeridade da vida e a importância de encontrar alegria e propósito nas bênçãos simples e no temor a Deus. No Cântico dos Cânticos, encontramos uma obra dramaticamente diferente, uma exaltação do amor humano que muitos interpretam também como uma metáfora do amor entre Deus e seu povo. Este texto é um diálogo lírico entre amantes, celebrando o amor, a paixão e a beleza da criação. É uma lembrança da capacidade do amor de transcender as dificuldades e da sua importância central na experiência humana. As obras de Salomão, ricas em sabedoria e insights sobre a condição humana, continuam a desafiar, inspirar e confortar leitores milênios após terem sido escritas. Elas nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, nossos valores e a busca por significado em um mundo em constante mudança. Na trajetória do rei Salomão, nos deparamos com o crepúsculo de seu reinado, um período marcado tanto por realizações monumentais quanto por erros fatais. Aqui, exploramos o declínio de um rei que, apesar de sua sabedoria sem igual, sucumbe às armadilhas do poder e da complacência. A sabedoria de Salomão, que uma vez iluminou os caminhos de Israel, começa a ser ofuscada pela sombra de suas próprias decisões. O rei, cuja compreensão e discernimento foram presentes divinos, encontra-se desviando-se do caminho que uma vez jurou proteger e honrar. Sua paixão por esposas estrangeiras leva-o a aceitar e até promover a adoração de deuses alheios, um ato que semeia a discórdia no coração de seu reino. As consequências de suas ações não tardam a se manifestar. O Deus de Israel, que uma vez lhe concedeu sabedoria e prosperidade sem paralelo, anuncia uma punição severa. A divisão do reino que Salomão trabalhou tão arduamente para fortalecer. Não seria durante o reinado de Salomão, mas no de seu sucessor, que as ramificações de suas escolhas seriam plenamente realizadas, fraturando o reino unificado de Israel. Mas o declínio de Salomão não é apenas uma história de falha moral ou espiritual. É também um lembrete da fragilidade humana. Mesmo o mais sábio entre os homens não está imune às tentações do poder, ao desejo por gratificação imediata ou à ilusão de que a sabedoria sozinha pode guardar contra as falhas de caráter. Conforme o sol se põe sobre o reino de Salomão, somos convidados a ponderar sobre o legado de um homem que construiu um templo para a eternidade, mas cujas escolhas pessoais contribuíram para a divisão de seu povo. A história de Salomão, rica em lições de vida, nos encoraja a buscar uma sabedoria que equilibra conhecimento, poder e responsabilidade ética. Além da narrativa bíblica, Salomão ocupa um lugar de destaque nas tradições islâmicas, onde é venerado como um profeta e um rei exemplar, dotado de sabedoria divina e poderes milagrosos. Seu legado, portanto, é um tecido entrelaçado de histórias e ensinamentos que ressoam em várias culturas e religiões, evidenciando seu impacto universal. Concluímos então esta viagem ao passado, não como o fim de uma história, mas como o início de uma reflexão pessoal sobre como os temas explorados na vida de Salomão se aplicam às nossas próprias vidas. Que possamos aprender com seus acertos e erros, buscando uma sabedoria que nos guie em nossas decisões e nos inspire a construir um legado que, como o Templo de Salomão, possa resistir ao teste do tempo. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração da vida e do legado do rei Salomão. Se este relato inspirou você,
encorajamos a compartilhar suas reflexões nos comentários e a se inscrever em nosso canal para mais viagens pela história e suas incontáveis lições. Até a próxima aventura. Que cada passo que damos seja guiado pela busca incansável por sabedoria, compaixão e entendimento. Obrigado por nos acompanhar. Despedimo-nos, mas não como quem diz adeus, e sim como quem parte em busca de novas histórias para contar. Até breve.